Pois bem, resolvendo mais uma questãozinha do PAS 1 2020. Nossa questãozinha de hoje é essa daqui. Você pode pausar o vídeo e resolver. Você primeiro, depois nós fazemos. E aí, fez? Vamos lá? Calcule a altura vertical máxima que o corpo alcança. Bom, então é uma questão de lançamento vertical. Então, antes de mais nada, vamos revisar nosso conteúdo. Nós podemos dizer que cinemática é o estudo das características do movimento. E nós temos dois tipos de movimento, basicamente. Que é o movimento, ele recebe esse nome porque a velocidade do corpo tem sempre o mesmo valor. Ela é sempre um valor constante. Então, o valor não muda. Sempre que nós temos um movimento uniforme, nós temos apenas uma equação para usar, que é velocidade é a distância pelo tempo. Ou, se você preferir, ΔS sobre ΔT. Variação da posição sobre variação do tempo. Bom, mas nesse movimento nós não temos aceleração. Para que a velocidade seja constante, a aceleração que atua no sistema tem que ser igual a zero. Existe um outro movimento, que é aquele em que a velocidade varia. É o movimento variado. Mas a velocidade não varia de qualquer jeito. Ela varia de forma uniforme. Por isso nós dizemos que o movimento é uniformemente variado. A velocidade muda, só que qualquer mudança segue um padrão. Se a velocidade aumentar, aumenta de 2 em 2, por exemplo. Se for para diminuir, diminui de 5 em 5. Ela não aumenta 2, depois diminui 5, depois aumenta 21. Não, segue um padrão. E nós temos 3 equações, basicamente, para usar em todas as questões, que são: velocidade final é igual a velocidade inicial, V0, mais aceleração vezes o tempo. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essas duas são funções horárias, porque dependem do tempo. Função horária da velocidade, função horária da posição. Bom, e tem Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Essas 3 equações resolvem qualquer questão de lançamento, movimento variado, acelerado, qualquer. E aí, para saber quando eu uso cada uma delas, eu penso assim: olhando para as 3, todas as 3 têm aceleração. Então a aceleração não diferencia as 3. Todas as 3 têm velocidade inicial. Só que a primeira eu uso quando eu tenho velocidade e tempo na questão. Por exemplo, quanto tempo demora para atingir essa velocidade? Essa seria a ideia. A segunda equação eu uso quando a questão mistura posição e tempo. Então, quanto tempo demora para atingir tal altura, tal posição? E por último, eu uso a equação de Torricelli quando a questão não dá o tempo. Ou, se você preferir, quando misturar velocidade e posição. Por exemplo, percorreu-se tal distância. Qual vai ser a velocidade? O objetivo dele é descobrir qual vai ser a altura que a bolinha vai alcançar. Mas a bolinha foi lançada para cima com 7 metros por segundo. Então, já sabemos que essa daqui é a velocidade inicial dela. E a gravidade sempre puxa o corpo para baixo, para o centro da Terra. Então eu posso dizer que nesse caso, a aceleração do corpo vai ser igual a menos a gravidade, porque ele está indo contra a gravidade. Então vamos calcular qual é a altura vertical que ele atingiu. A altura é uma distância e ele me deu a velocidade inicial. Então é uma questão que mexe com velocidade e posição e distância. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Perceba que essa bolinha ela vai subir. Quando chegar na altura máxima, ela vai parar no ponto mais alto. Então eu posso dizer que a velocidade final dessa bolinha vai ser 0, que ela vai parar no ponto mais alto, antes de cair. Então a velocidade final é 0. A velocidade inicial vale 7. Eu vou colocar 2 vezes a aceleração, que é a própria gravidade, só que negativa, porque ele está indo contra a gravidade. Então eu vou colocar menos 9,8, que é a gravidade que ele deu.
e eu quero saber qual é a distância, ou seja, qual é a altura que ele atingiu. Nesse caso vai ficar 7 ao quadrado. Eu vou pegar tudo isso daqui que vai ficar negativo e já vou passar para o lado de lá, para que fique positivo. 2 vezes 9,8 vai dar 19,6, só que negativo. Quando eu passar para o outro lado vai ficar 19,6 positivo, que é igual a 7 ao quadrado, que é 49. Esse 19,6 está multiplicando, passa para o lado de lá, dividindo. Então a distância, ou seja, a altura que ele alcançou, vai ser 49 dividido por 19,6, que dividindo vai dar 2,5 metros. Poxa, mas aí você fica tentado em dizer que essa é a resposta, e não é a resposta. Afinal de contas, ele quer saber qual é a altura que ele atingiu. Só que a bolinha, andando pelo texto, ela já estava a 8,5 metros. Então, ela estava a 8,5 metros e subiu mais 2,5 metros. Somando as duas distâncias, nós encontramos a nossa resposta.